Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é um domingo especial, hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Eu quero deixar aqui o meu parabéns para todas as mães, guerreiras, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres que têm pago um preço para ensinar os seus filhos no amor do Senhor. Que Deus abençoe ricamente cada uma das mães que está nos assistindo nesse dia, que Deus possa estar renovando a sua saúde, que Deus possa derramar das suas ricas bênçãos sobre cada uma de vocês. A mulher sábia edifica a sua casa, e que cada mãe possa estar edificando a sua casa no fundamento, na rocha que é Cristo Jesus, no fundamento da palavra de Deus. Oremos nesse momento, vamos ter mais um momento de estudo da palavra, que Deus possa estar nos abençoando mais esse dia. Senhor, somos gratos por cada mãe. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães e pedimos a Tua bênção sobre cada uma das mães que está nos assistindo nesse dia, nos ouvindo, que a Tua graça e misericórdia seja renovada em suas vidas e que elas possam experimentar cada dia mais do Teu amor. Renove as forças, renove a sabedoria do Senhor e que elas continuem sendo essas guerreiras que são, para estar edificando a casa num firme fundamento, que a Tua palavra é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora meditar na palavra de Deus. O tema dessa mensagem é a importância da disciplina na vida dos filhos de Deus. É porque Deus ama os seus filhos que muitas vezes Ele permite passarmos por sofrimentos e provações para o nosso próprio bem. Abra comigo Epístola ou Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5, nós vamos estar lendo. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverarás. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A nossa sociedade atual é marcada pela dificuldade que muitos pais têm tido de disciplinarem os seus filhos. Muitos pais não sabem como disciplinar. Muitos pais tentam terceirizar a outros a responsabilidade de disciplinar, corrigir os seus filhos na sabedoria e no amor pela palavra de Deus. Isso tem gerado uma sociedade, uma geração, filhos sem limite, inseguros, filhos que não têm aprendido a obedecer nenhum tipo de autoridade. Amados, é crítica a situação que nós temos vivenciado em nossos dias. E talvez tenhamos um pouquinho de dificuldade para entendermos essa mensagem, essa passagem, porque essa passagem fala da disciplina de Deus na vida dos seus filhos.
E a disciplina pela palavra de Deus nunca é colocada de uma maneira negativa, mas sim positiva. Amados, como Deus disciplina os seus filhos? Através de duas maneiras. Primeira, através da sua palavra. Pela palavra de Deus, Deus está muitas vezes nos exortando, admoestando, corrigindo na justiça. Através da palavra de Deus, a nossa vida está sendo limpa e também santificada. Mas muitos filhos de Deus são rebeldes em muitos momentos a obedecer a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Daí entra a segunda maneira que também Deus usa para corrigir com amor e sabedoria cada um dos seus filhos. A disciplina é quando Deus, pela sua soberana vontade, Ele permite que seus filhos passem por muitas tribulações, por sofrimentos, por dificuldades. E são nesses momentos que Deus vai fortalecendo, vai santificando cada dia mais cada um dos seus filhos. O texto diz que quando nós nos submetemos à disciplina de Deus, o nosso Pai, vamos sendo aperfeiçoados na santidade do Senhor. Amados, o reverendo Hernandes Dias Lopes nos comenta sobre disciplina. A disciplina é uma necessidade vital para aqueles que precisam ter os músculos da alma tonificados. Todos sofrem no mundo. Todos passam por provações, mas os filhos de Deus, cada dificuldade, cada provação, cada sofrimento que eles passam, Deus tem um propósito de nos fortalecer, um propósito de bênção por trás de toda a providência dele em nossas vidas. Providência muitas vezes que ele permite que passemos por muitas tribulações, mas nós podemos ter a certeza que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem e para a glória de Deus. Em primeiro lugar, precisamos relembrar a palavra de Deus na disciplina. É que nos ensina aqui o autor que escreveu a carta aos Hebreus, nos versículos 5 e 6. Ele relembra o texto de Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, aqui no versículo 5 e 6 de Hebreus 12, quando diz: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, amados, quando estamos passando por disciplina, por correções, por sofrimento. Não podemos esquecer a palavra de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus nos conforta, a palavra de Deus traz luz sobre aquele sofrimento, a palavra de Deus renova nossa fé, renova nossas forças, renova o nosso ânimo. E aqui Deus está relembrando a sua palavra, foi escrita lá no livro de Provérbios. Agora em Hebreus, os cristãos são relembrados: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Para demonstrar que a disciplina não significa ausência de amor, mas uma demonstração do amor paternal. É que nos ensina esses versículos. A correção é a prova do amor do Pai. Mas presta atenção, Satanás deseja nos levar a crer que as dificuldades da vida são um sinal de que Deus não nos ama, mas é justamente o contrário. É porque Deus nos ama que Ele permite muitas vezes passarmos por privações e sofrimentos. O Pai não quer filhos mimados, mas que nos tornemos filhos e filhas, adultos e maduros, os quais Ele pode confiar responsabilidades maiores. Há um propósito de maturidade espiritual, há um propósito por trás de toda a correção que Deus faz na vida dos seus filhos.
Em segundo lugar, precisamos nos atentar para o cuidado paternal de Deus na disciplina. É porque Deus nos protege e cuida de nós, é que Ele muitas vezes permite correções em nossa vida. Versículos 7 ao 9, é para a disciplina que perseverarás. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Hoje, infelizmente, em nossa geração, há muitos filhos que não estão sendo corrigidos pelos pais. E a consequência está em nossa sociedade. A consequência está nas escolas, nos lugares públicos, na convivência com outras pessoas. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus disciplina somente os seus filhos. É interessante essa colocação aqui do autor, porque naquela época, na cultura grego-romana, existia um costume pelos pais nobres, ricos, que eles contratavam tutores para disciplinarem os seus filhos durante anos. E aqueles tutores passavam os filhos daqueles nobres nas mais variadas tarefas, algumas até humilhantes, porque os filhos daqueles nobres estavam sendo disciplinados para que quando crescessem pudessem herdar as riquezas dos seus pais. Somente os filhos eram disciplinados. Os filhos ilegítimos ou bastardos que alguns nobres tinham fora do casamento eram sustentados, mas não eram disciplinados. Deus só disciplina os seus filhos. O ímpio pode dizer hoje: mas Deus, Ele não está nem aí, Deus não está vendo, eu estou fazendo tantas coisas erradas e nada acontece na minha vida. Amados, a palavra de Deus nos diz que Jesus retornará, e naquele dia Ele retornará para julgar vivos e mortos. Todos irão ressuscitar e vão comparecer diante do tribunal do Senhor. Os filhos de Deus já estão justificados e perdoados, porque os filhos de Deus já receberam o perdão, porque o castigo nos filhos de Deus foram colocados na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Isso quer dizer que Deus hoje não nos corrige no sentido negativo do castigo. Não, Deus nos corrige para o fortalecimento de nossa fé, para o fortalecimento e crescimento espiritual, e nunca para nos causar mal algum. Esse texto nos ensina essa verdade. O autor faz aqui uma comparação entre a disciplina terrestre e a celeste. Os pais disciplinam os filhos porque os amam. Entregar os filhos à própria sorte é arruinar a vida deles. Em Provérbios 13:24 nos diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 22:15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Provérbios 23:13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. E Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Dessa forma, compreendemos como que era forte a disciplina da cultura hebraica, e como que nós devemos compreender que o nosso Pai Celestial, que nos ama com amor perfeito, incondicional e eterno, o nosso Pai Celestial que somente tem o melhor para os seus filhos, sempre que necessário, Ele nos disciplina, nos corrige para o nosso bem. Amados, aqui nesse texto, nós compreendemos que as adversidades
que enfrentamos são bênçãos disfarçadas, porque por trás dessas dificuldades está o nosso Pai amoroso, que nos dá o que é melhor. Em terceiro lugar, precisamos ter convicção do elevado propósito da disciplina. Acompanhe comigo os versículos 10 e 11. Porque eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Os sofrimentos que passamos, que os filhos de Deus passam, é um grande clamor, é um grande ensinamento do nosso Pai Celestial a cada um de nós, porque são através das provações e sofrimentos que nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados, que a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória. Amados, Deus usa cada provação na nossa vida para transmitir a santidade dele em nós. O sofrimento, a disciplina, a correção tem esse propósito de nos ensinar a sermos obedientes a Deus. Por que os pais humanos corrigem os filhos? Qual é o propósito da disciplina? Para que os filhos aprendam a respeitá-los e obedecê-los. Porque o nosso Pai Celestial disciplina os seus filhos, para que possamos aprender a reverenciá-lo e a obedecê-lo. Porque a obediência a Deus é o caminho de vida. Obedecer a Deus é escolher os seus planos e os seus propósitos para nossas vidas. A obediência a Deus é experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, que nesse dia você e eu possamos compreender que a correção de Deus na vida dos seus filhos traz vários benefícios. Aqui no versículo 11, fala o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Em vez de continuar a pecar, o filho esforça-se para fazer o que é certo. Também temos paz ao invés de guerra, fruto pacífico. A rebelião cessou e o filho encontra-se em terna comunhão com o Pai. Isso é maravilhoso, amados, porque Deus nos ensina o caminho da obediência, o caminho de ricas bênçãos, através dos sofrimentos e tribulações que passamos nesse mundo. Você pode me perguntar: pastor, mas como é difícil ser disciplinado por Deus, como é difícil passar por momentos de sofrimentos. Concordo com você. O texto afirma isso, que não é prazer, Deus não tem prazer naquele momento que estamos sendo disciplinados. Versículo 11: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. O nosso Pai Celestial não se alegra naquele momento que estamos passando por um sofrimento. E nem você se alegra, talvez hoje, nessa grande tribulação, nesse momento difícil que nós estamos passando a nível mundial. Mas saiba de uma coisa: porque Deus nos ama, Ele está permitindo todas as coisas que têm acontecido conosco. Em último lugar, quais são algumas atitudes que devemos assumir na disciplina? A vara da disciplina pode produzir em nós atitudes de desânimo e revolta, ou submissão e bênçãos de Deus. Como os filhos devem reagir à disciplina? Retorne comigo o versículo 5 do capítulo 12. Atitude errada
na disciplina. A primeira atitude errada está aqui no versículo 5, parte A. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Menosprezar é desprezar, negligenciar, considerar levemente, dar pouca importância. Muitos filhos, no momento em que estão sendo disciplinados, tentam menosprezar a correção dos seus pais, tentam rejeitar. E Deus fala conosco nesse dia que não devemos rejeitar, menosprezar a correção que Ele tem feito na vida dos seus filhos nesses dias. De alguma forma, todos nós temos passado por dias de correções, dias de disciplina do Senhor na nossa vida. Mas saiba de uma coisa, irmãos: tudo que Deus está permitindo é para nosso bem. O que será que Deus está querendo nos ensinar diante de todo o sofrimento e provação que temos passado nesses dias? Devemos aprender as lições de Deus em meio aos sofrimentos. A segunda lição, a atitude negativa que não devemos ter no sofrimento, no momento que estamos sendo disciplinados pelo Senhor. A última parte do versículo 5, acompanhe comigo. Nem desmaies quando por ele és reprovado. A palavra desmaiar aqui quer dizer desanimar totalmente, retroceder na fé, abandonar o Senhor Jesus, abandonar o verdadeiro evangelho, retornar à antiga religião judaica. É o que aconteceu na época que foi escrita essa carta. Muitos judeus cristãos estavam retornando à antiga religião devido às perseguições e sofrimentos que estavam passando devido à sua fé em Cristo Jesus. E você e eu somos chamados a não retroceder na fé, a não abandonarmos a nossa confiança. Ela tem grande recompensa, mas temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos as promessas do Senhor. Amados, que nesses dias você e eu possamos compreender e ter atitudes corretas diante do sofrimento. Vamos nos submeter, vamos obedecer a Deus, vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no seu tempo nos exalte para a sua glória. Amados, que nesses dias que temos vivenciado no mundo, grande correção, o mundo tem experimentado. Embora haja a parte humana, a responsabilidade humana, embora haja a ação espiritual do mal, acima de tudo, há a soberania de Deus. Todas as coisas que estão acontecendo, Deus não isenta o ser humano de suas responsabilidades, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E se Deus está permitindo, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito em todas as coisas que têm acontecido em nossos dias. Por isso, Deus chama você que é cristão, aqui no versículo 12 e 13, a termos novas atitudes diante do sofrimento, diante das provações do tempo presente. Versículo 12. O autor que escreveu a carta aos Hebreus cita o texto de Isaías capítulo 35, versículo 3, no versículo 12, quando diz: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Esse texto, o profeta Isaías profetizou lá em Isaías capítulo 35, versículo 3, profetizando a futura libertação
que o povo de Deus teria do cativeiro da Babilônia. E capítulo 35 de Isaías é um capítulo onde Deus está reanimando o coração, a fé do seu povo. E aqui, da mesma maneira, o autor cita esse versículo e complementa com o versículo 13: e fazei caminhos retos. Você e eu somos chamados, irmãos, nesses dias, para ajudarmos mutuamente uns aos outros. Somos chamados para fazer a diferença. Somos chamados a amar de uma maneira incondicional. Somos chamados a ajudarmos uns aos outros. Versículo 12: restabelecei as mãos descaídas, ou seja, aquelas pessoas que não têm força para trabalhar, aquelas pessoas que não têm mais ânimo para nada. Talvez você se encontre assim hoje, e Deus fala para você, e Deus fala para mim, que nós possamos ter bom ânimo, que nós possamos renovar a nossa fé, a nossa confiança nele, porque ele tem cuidado de nós e cuidará de nós, independente das circunstâncias. Amados, vamos restabelecer as mãos descaídas. Os joelhos trôpegos são os joelhos cansados, desanimados, até medrosos. E através da oração, da intercessão, vamos estar nos fortalecendo mutuamente. E ele diz aqui também, versículo 13: e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Na nossa caminhada da fé, teremos que ajudar as pessoas fracas na fé, as pessoas que têm as suas deficiências na fé, têm as suas lutas espirituais. O manco, devemos fazer caminho reto. Fazer caminhos retos é fazer caminhos planos, é fazer caminhos de santidade, caminhos em conformidade com a palavra de Deus. Na nossa vida, andarmos por caminhos retos, andarmos conforme o Evangelho de Cristo, conforme a palavra de Deus nos ensina. E que Deus nos conceda essa graça de prosseguir sempre e retroceder jamais. Deixo aqui duas aplicações. A aplicação ao contexto atual da pandemia. Precisamos enxergar tudo o que tem acontecido na ótica da palavra de Deus. Quais correções o Senhor tem feito ao seu povo nesses dias de pandemia? Que lições podemos tirar para as nossas vidas? O que será que Deus está querendo falar com você de maneira pessoal? Nas privações dos cultos presenciais, na privação temporária da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, amados, só tem sentido quando nós estamos juntos, nos cultos presenciais, adorando e celebrando a vitória do Senhor Jesus, sobre a morte, sobre o pecado. Nas privações, em outras áreas da nossa vida, a mão disciplinadora de Deus é controlada pelo seu coração amoroso. E a segunda aplicação: não fazemos uma corrida de competição, como os Jogos Olímpicos, mas de cooperação. Somos um corpo, uma família, um só time. E essa é a ênfase dada na Epístola aos Hebreus. Devemos ajudar mutuamente uns aos outros para completarmos a carreira da fé, a corrida da fé, olhando firmemente para o autor e consumador, aperfeiçoador da nossa fé. Deus abençoe a sua vida. Medite nessa mensagem, nesse dia, e que Deus possa estar nos fortalecendo. Submeta-se à disciplina, à correção do Senhor para o nosso próprio bem. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.
Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.